Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Alana, sou terapeuta holística, trabalho com a transformação emocional e também espiritual através das minhas ferramentas. Uma delas é o tarô e também trabalho com hipnose e limpezas energéticas. Hoje, o nosso assunto é: por que eu não consigo manifestar o meu desejo? Esses dias eu coloquei ali nos shorts sobre isso, que não basta a gente querer manifestar. A gente precisa entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, o seu campo energético precisa estar aberto. Você precisa estar aberto a essa mudança. Mas não só assim, Alana, eu estou aberto. Aqui dentro tem que estar aberto. Às vezes sim, uma limpeza simples de fazer em casa já ajuda a abrir caminhos. Mas às vezes o que está te bloqueando é bem mais complexo do que só fazer uma limpeza simples em casa. Então não vai adiantar você fazer uma limpeza e depois fazer um manifesto. Esses manifestos que a gente escreve e tudo mais. Para algumas pessoas funcionam porque essas pessoas estão com o campo mais aberto para receber aquilo. Não quer dizer que elas vão conseguir tudo. Talvez para aquele tema ela esteja mais aberta. E outras vão fazer essas manifestações aqui da internet e não vão conseguir, porque estão com bloqueio. E se esse bloqueio é emocional, ele não vai ser resolvido com banho. Ele precisa ser tratado lá na ferida. E como que a gente consegue tratar isso? Através de terapia, através de um tratamento energético. É só através desses tratamentos que a gente vai conseguir, porque às vezes a gente tem um bloqueio que a gente nem sabe o que é. Tem gente que já está numa fase que sabe qual é o seu bloqueio. Ah, Lana, eu tenho um bloqueio com a minha mãe, eu sofri muito numa relação, isso eu sinto que está me incomodando hoje, eu tive um trauma na infância. E tem gente que esqueceu, não lembra, ou até mesmo não tem conhecimento do que é, mas sente que está bloqueado, sente que as coisas não estão andando. Então, como que a gente pode entender isso? Primeiro, trabalhando o seu autoconhecimento. Entender quem você é de verdade. Porque não basta fazer algo temporário se você não tem energia para sustentar. Então, até pode acontecer que a gente vê aí, faça uma meditação e receba tanto. Você até pode receber, mas talvez de novo você não vai receber, porque você não tem energia para sustentar. Mas você quer ganhar só um dinheiro inesperado ali na hora? Você não quer ganhar mais dinheiro? Se você faz uma meditação para alguém te mandar mensagem, mas tu não quer que ela te mande algo além da mensagem, tu não quer sair com essa pessoa, conhecer essa pessoa, ter uma relação com essa pessoa, será que a tua energia sustenta isso? Então a gente precisa ter uma energia que sustente para a gente poder receber. Porque se a gente não tiver uma energia para sustentar, a gente até pode receber dependendo da nossa abertura, mas provavelmente a gente vai perder. Vocês já não viram várias pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo? Elas não tinham energia nem emocional para manter aquilo. Então é por isso que elas perderam. E tem gente que ganha muito menos. Por exemplo, esses ex-BBBs, eles ganham 1 milhão. Né? No início ganharam 1 milhão. Quantos hoje estão passando dificuldade e quantos fizeram muito com esse 1 milhão na época que nem existia essa coisa de Instagram, essas coisas de internet, que
né, que tu acaba virando influencer e tudo mais, fazendo propaganda. Quantos fazem, né, o dinheiro triplicar? Porque não basta só tu ter informação, tu ter alguém para cuidar de ti. Quantas pessoas sofreram na mão de agenciadores, né? Então, assim, a gente tem que, além do conhecimento, a gente tem que ter energia para manter. E quando você recebe, você tem que entender que você é merecedor. E não, ai, que legal que eu ganhei, nossa, como se fosse assim praticamente um presente. Não é um presente. Você é merecedor. A gente precisa ficar feliz, mas a gente não pode receber as coisas como se fosse assim um presente. Como se, sabe, tem gente que recebe as coisas como se fosse assim, como se não fosse, como se não, a gente não tivesse feito nada para receber aquilo, como se a gente não fosse merecedor, sabe? A gente precisa entender que tudo que a gente recebe, a gente é merecedor. Eu mereço ganhar na loteria, eu mereço. Quando tu comprar um carro, tu tem que acreditar que aquele carro é teu. E não ficar pensando, ai, que loucura, né? Eu ainda não acredito que esse carro é meu. É teu. Tu conseguiu, tu trabalhou, tu foi atrás. Quantas vezes tu fez extra, tu sofreu alguns desafios ali para conseguir comprar esse carro. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente não pode ficar olhando a vida como se as coisas que acontecem para nós a gente não acredita. Por que não? Por que para os outros é sucesso e para nós eu não acredito que isso está acontecendo? Então percebam isso. Vocês são merecedores do sucesso. Vocês são merecedores de ter uma vida digna. E não importa a origem que vocês vieram. Vocês são merecedores. Então, o segundo passo para a gente conseguir manifestar é a gente se libertar das crenças limitantes. Porque as crenças limitantes são aquelas palavras que são ditas quando a gente é criança, por um tio, por uma tia, por um avô, uma avó, até mesmo a mãe ou o pai. Né? Quantas vezes pai e mãe chegou em casa e disse assim, eu só fiz esse dinheiro porque eu suei muito. Tu cuida desse tênis porque eu suei muito para te dar. Então, isso vai criando memória de dor. Você vai entendendo que para você ter as coisas, você precisa ralar, você precisa fazer um esforço máximo. E você olha, através dos seus pais, que o trabalho tira tempo de qualidade com os filhos e que se vive uma vida para só pagar contas. Só que vocês têm que entender que a vida dos pais de vocês, ela não é para ser igual a de vocês. Cada um tem uma história. Então, a gente precisa cortar as nossas memórias de dor em relação ao nosso passado para ser feliz. Porque hoje a gente tem muito mais acesso a estudo, a conhecimento, a chances novas de ganhar dinheiro. Então hoje a gente tem mais facilidade de ter sucesso e mais acesso a conhecimento também de como, né, vencer os desafios do dia a dia. Antigamente ninguém fazia terapia, ninguém entendia o que realmente estava acontecendo. Então, se tu nasceu numa família humilde, provavelmente seus pais só trabalhavam, não tinham uma vida social ativa e entendia que filho de pobre vai morrer pobre. Então, não tinha um entendimento sobre isso. E o terceiro passo é buscar ajuda. Vocês precisam buscar ajuda. Se vocês chegaram no limite,
no momento que vocês não conseguem sair desse momento, dessa situação, vocês precisam buscar ajuda. Seja através de um psicólogo, de uma terapia com psicólogo, ou até mesmo as terapias holísticas, que é o que eu faço, né? Eu trabalho com terapia falada holística junto com movimentos energéticos. A gente trabalha com visualização, com o passado. A gente revê coisas do passado e conseguimos enxergar onde isso está latente. O que você visualiza no passado, você consegue entender que aquilo ali ainda está latente, aquela memória está latente na sua vida. E aí assim você consegue se libertar daquela situação e consegue seguir em frente com as suas emoções deste momento e não vivendo com as emoções do passado. Então existem várias formas de chegar nessa clareza, com várias sessões de terapia ou com sessões focadas nisso. Eu trabalho assim, que traz um entendimento mais rápido. Não tem promessa de tempo para receber, mas tu consegue descobrir mais rápido, através da visualização, o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente sofre algo que a gente nem sabe o que realmente é. É por isso que às vezes a gente fica mais tempo em terapia quando é só uma terapia falada. Porque até a gente se entender e trazer para o profissional e o profissional entender realmente quais são os nossos bloqueios, demora mais tempo. Isso é super normal. Então a gente trabalha assim. Eu trabalho com transformação não temporária, e sim transformação permanente. Tu não vai receber uma limpeza minha para tu comprar só um carro. Tu vai receber uma limpeza para te manter a energia para comprar um carro e sustentar sempre isso, para que tu possa conquistar outras coisas e até mesmo trocar esse carro daqui a um tempo. Então não adianta só manifestar e receber algo. Tu tem que manter essa energia para tu conquistar mais coisas, conseguir manter. Porque imagina assim, ó, se tu ganha uma casa hoje com o salário que tu recebe. Por que muita gente recebe um prêmio e pega o dinheiro em vez do que é? Porque aquele carro, aquela casa, ela não vai conseguir manter com o que ela ganha. Ela pega o dinheiro e aplica e usa para outras coisas. Então a gente precisa manter. Não adianta a gente receber algo, a gente tem que ter energia para manter. Então, o meu propósito é te ajudar a mudar a tua mentalidade para que tu possa manter essa energia e as coisas começarem a chegar até ti. Não existe mágica, existe uma abertura para te conhecer, saber quem tu é de verdade e abrir caminhos para uma vida próspera e abundante. E isso é muito possível. Então, para você manifestar o seu desejo, você precisa se libertar de padrões antigos, sair da indisponibilidade, né? E despertar para uma vida nova. E isso vai envolver escolhas, decisões, mas o processo de mudança ele pode ser muito tranquilo, ele não precisa ser doloroso, porque muita gente imagina que o processo de cura tem uma energia de dor, porque o nome diz processo de cura. Isso é mais uma crença limitante que as pessoas colocam na nossa cabeça. O processo de transformação ele pode ser lindo, porque a cada dia tu descobre um novo eu, novas habilidades, novas possibilidades, novos desejos e também libertação de medos. Agora eu consigo fazer isso sem ficar pensando. Agora eu consigo me movimentar. Então, o processo de transformação, ele pode ser maravilhoso.
basta você se abrir para isso. Então comenta aqui em que momento que tu está, não deixa de dar um like, assim você ajuda esse canal a crescer. E comenta aqui, deixa teu comentário de que momento que você está passando e se essa mensagem trouxe mais clareza para o teu processo também.